Vamos tratar um pouco mais sobre outros assuntos relacionados à política a nível nacional, Piauí, projetos que alguns partidos já estão deliberando para este ano de 2022, com perspectiva na eleição, a princípio para o mês de outubro. Nós estamos recebendo hoje o deputado federal Merlan Solano, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Bom, deputado, aproveitar aqui para fazer um balanço. Como é que foi a sua atuação parlamentar no ano de 2021? O que foi possível produzir para o povo do Piauí? Pois é, eu fiquei, digamos assim, bem surpreendido com a dinâmica do Congresso Nacional, da Câmara Federal. A minha experiência maior é no Poder Executivo, tendo sido secretário de Estado de várias pastas, sempre ao lado do governador Wellington Dias. E eu, desde julho de 2020, como deputado federal, tenho percebido, aliás, que as grandes questões do país passam pela Câmara e pelo Senado. As grandes decisões, se vai privatizar um órgão como a Eletrobras, se discute lá e se vota lá. Neste caso, foi uma votação que eu considerei, digamos assim, ruim. Foi voto vencido, porque entendo que energia elétrica é um setor estratégico que deve ser planejado aí por 20, 30, 40, 50 anos. Acho que é um setor onde o poder estatal tem que ter uma presença maior. Como deputado federal, tive uma atuação mais forte na área da saúde e da agricultura familiar nessa primeira etapa do meu mandato. A saúde, por uma questão óbvia, é sempre muito importante, a saúde pública. Graças a Deus nós temos um sistema único de saúde, mas ele precisa ser fortalecido, e ainda mais a pandemia, né? Quando o SUS, mais uma vez, se mostrou fundamental, né? Sem ele, a nossa população não teria para onde correr. E a agricultura familiar, uma grande parte das cidades do Piauí são cidades pequenas, né? E carecem de apoio para que as famílias permaneçam no campo, produzindo, gerando emprego, que a agricultura familiar gera proporcionalmente mais emprego do que o agronegócio, embora o agronegócio seja também muito importante, e gerando cidadania, porque ela produz distribuindo, porque são milhares de famílias produzindo e vendendo o alimento que nós temos. Então, atuei mais fortemente nestas áreas. Bom, deputado, semana passada o governo do estado fez o lançamento do programa ProSocial. Isso. É um cartão de crédito, um auxílio de R$ 200 para famílias em situação de vulnerabilidade. O senhor acompanhou esse lançamento no Palácio de Karnak, é economista, inclusive, também professor da universidade. Qual o impacto que tem um programa como esse? O impacto, ele tem um sentido, primeiro ele mostra um compromisso que tem o nosso governo do estado do Piauí em atuar fortemente na área social. São cerca de 8 mil famílias que ao final estarão recebendo este complemento, suprindo uma lacuna dos programas federais, que quando você soma, aliás, o que atendia o Bolsa Família com o que atendia o auxílio emergencial, dava em torno de 37, 38 milhões de pessoas. O Auxílio Brasil, criado pelo governo federal, atende desde dezembro agora 17 milhões de pessoas. Então, há um grande número de pessoas que, ainda sofrendo os efeitos da crise econômica e da pandemia, deixaram de receber um benefício. Portanto, é importante que os governos estaduais e até municipais, se possível, embora as condições sejam pequenas para tal, procurem atuar no sentido de suprir certas lacunas que estão sendo deixadas pelo programa federal. Bom, deputado, já estamos no ano de 2022. Até ano passado, alguns políticos evitavam falar de eleições. A eleição de 22 se fala em 22. Enfim, estamos em 2022. Como é que está o PT, o seu partido? A princípio, cada sigla vai poder lançar 11 candidatos a deputado federal aqui pelo estado do Piauí. Essa formação ela já está concluída internamente? Em primeiro lugar, o partido se encontra num momento de crescimento da sua boa avaliação pela população. Desde que foi criado, o nosso partido se identificou muito fortemente com a defesa do crescimento, com geração de empregos e distribuição de renda. A bandeira da redução das desigualdades sociais sempre foi muito importante para nós do PT. E por isso, uma grande parcela da população, ao avaliar os partidos,
o PT sempre muito bem avaliado. Tivemos uma queda durante a Lava Jato e agora nos recuperamos novamente. Nós somos o partido de melhor avaliação popular hoje no Brasil, com 28%. O segundo colocado está com menos de 6%. E isso nos dá uma expectativa de, com as nossas chapas, seja deputado estadual, federal e a governo do estado e a presidente, termos ótimos resultados. Mas assim, os nomes já estão compromissados ou ainda há espaço para novos líderes, novos pré-candidatos estarem no Partido dos Trabalhadores? Há espaço, sim, há espaço. O PT, nós temos a compreensão de que um partido que está muito bem avaliado para a presidência da República, já governou o Brasil durante 3 mandatos, que governa o Piauí há 4 mandatos, e tem também um candidato muito bem avaliado e em ascensão, pré-candidato para o governo do Estado. Nós temos a compreensão exata de que um partido que tem esse grau de responsabilidade, Eliezer, tem que se manter aberto ao diálogo com outras forças políticas. É o exemplo que o Lula nos está dando ao conversar com o Geraldo Alckmin, ex-PSDB, em São Paulo. O senhor assimila bem essa aliança, Lula-Alckmin? Assimilo bem pelo seguinte: nenhum partido tem sozinho solução para o Brasil. A esquerda, mesmo que ela se junte, ela não tem solução para o Brasil. Veja só a situação hoje, na Câmara Federal. Quando se junta toda a esquerda, nós somos 132 deputados e deputadas, no âmbito de 513. Então, toda vez que o governo Bolsonaro se junta com o Centrão, eles aprovam com extrema facilidade. Eles tratoram, que se eles quisessem mudar a Constituição inteira, para estabelecer uma ditadura no Brasil, eles teriam um voto para isso na Câmara Federal. E as pautas que elegeram Bolsonaro continuam fortes na sociedade. A intolerância, o autoritarismo, o racismo, essas coisas existem dentro da nossa sociedade. Então a gente não pode descuidar, é hora de dialogar com forças de centro. Por isso eu recebo muito bem esse diálogo entre o nosso presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Não pode gerar algum tipo de conflito, de incompreensão no imaginário popular, já que historicamente são adversários ferrenhos, estiveram em palanques diferentes, em momentos que marcaram a história do Brasil? O problema maior é em São Paulo, aliás, a disputa entre o PT e o PSDB em São Paulo, ela terminou se nacionalizando. Certo. Os dois partidos se tornaram as principais siglas, as principais agremiações políticas. No estado de São Paulo, o PSDB lá com hegemonia sobre o PT, no que diz respeito ao governo do estado, mas o PT com força suficiente para eleger prefeito da capital várias vezes, não é isso? Teve a Marta, teve a Erundina, teve o Haddad, e importantes cidades no interior também nós já governamos e continuamos a governar. E terminou se nacionalizando essa briga, porque quando você olha o programa, em alguns momentos, o PT teve que dialogar com forças políticas mais à direita do que o PSDB. Mais à direita do que o PSDB. Então, embora possa haver um certo estranhamento, quando você olha o perfil do Alckmin, tirando os momentos de disputa eleitoral, quando as coisas se acirram, ele é um cara de centro, e a rigor, eu costumo dizer o seguinte: o PT é um partido de esquerda que, quando se torna governo, na prática faz um governo social-democrata. O PSDB, infelizmente, embora se dissesse social-democrata, quando assumiu o governo, fazia o governo mais de direita. Entretanto, o Alckmin é um pouco mais de centro dentro do PSDB. Então, há convergência aí. Então, há nesse ponto, na prática do governo em si, há uma possibilidade de pontos de encontro significativos também com o Geraldo Alckmin. Bom, e acerca das federações, deputado, essa possibilidade do PT federar com PV, com PSB ou com PCdoB, o senhor acha que seria vantajoso para o partido? A federação é um passo adiante em relação à coligação, porque a coligação era um instrumento puramente eleitoral, de momento. Partidos que não tinham nenhuma identidade se podiam se coligar apenas com o fim de eleger uma bancada maior, depois, no dia seguinte, já se separavam. A federação exige um programa comum e o respeito a esse programa por 4 anos. Inclusive, votações, aquelas votações que foram impactuadas, têm que ser respeitadas pelos membros da federação que forem eleitos em nome daquela federação. Então, é um passo adiante em relação à coligação.
tem dificuldade. O número de candidatos passa a ser limitado. É possível que partidos que venham a se federar com o PT lancem 1 ou 2 candidatos apenas, mas isso já acontecia na época da coligação, né? Então é uma dificuldade que a gente já conhece. A gente, por exemplo, na campanha de 2018, o PT lançou 9 candidatos a deputado federal. E os nossos coligados, cada um lançou 1 ou 2, né? Isso já, portanto, ele já convive com isso. E tem a questão da eleição majoritária. Como nós estamos, assim, pleiteando lançar cabeça para o Brasil e cabeça no Piauí, isso coloca sobre nós algumas responsabilidades em relação a abrir certos espaços no âmbito proporcional. Deputado, exatamente sobre o lançamento da chapa majoritária, alguns petistas defenderam para janeiro, já agora, um evento dia 15, outros para o aniversário do partido, ou mesmo mais para frente, na época das convenções. Qual o melhor período na sua concepção para lançar o nome já do pré-candidato posto aí, Rafael Fonteles, o nome do governador Wellington Senado, enfim, qual o melhor momento? Eu acredito que tanto o nosso governador Wellington Dias quanto o Rafael Fonteles devem ficar nos seus cargos até o último dia, dar sequência à agenda administrativa o mais possível, intensificando essa agenda que fez de Wellington Dias um governador respeitado não só no Piauí como no Brasil deve continuar. Esse exercício da Fazenda pelo Rafael, que o tornou um secretário viável politicamente, inclusive respeitado nacionalmente, é presidente do Concefaz, deve ir até o último dia. O Rafael vai ficando cada vez mais conhecido ao fazer essa agenda administrativa e assim superando uma das suas dificuldades principais, que é o fato de ser ainda pouco conhecido em várias cidades do interior do estado. Portanto, eu defendo que só lá para abril é que haja a formalização das pré-candidaturas. Para a gente encerrar, uma pergunta que a gente costuma fazer: o senhor é pré-candidato à reeleição, naturalmente? Sim. Petista, desde a época da fundação, secretário desde o primeiro governo, deputado estadual e agora federal. Então, não vou ficar de fora do campo de batalha na hora em que o PT está com uma extrema responsabilidade de contribuir para que o Brasil reencontre o caminho do crescimento econômico, da geração de empregos, com distribuição de renda, porque se não tiver distribuição de renda, não tem solução para o Brasil. A desigualdade, aliás, chegou num ponto tal que ela é um câncer que está corroendo todo o tecido social e tirando a própria viabilidade da economia, porque os empresários já estão com dificuldade de encontrar clientes para os seus negócios, em razão da extrema concentração de renda. A gente agradece a sua disponibilidade, a sua presença, deputado federal Merlong Solano, do PT. Muito obrigado, feliz ano novo e até a próxima oportunidade. Feliz ano novo, Eliezer. Um abraço.